Questão UPE SSA3 de 2021. Na descrição do vídeo nós temos um PDF contendo todas as questões de história deste ano da prova do SSA3. Baixa o PDF, responde as questões, confere o gabarito e aquela questão que você errou, teve dúvida, analisa comigo. Olha que questão aí interessante, reincidente, questões parecidas com essa na prova do SSA. Leia o quadrinho a seguir. Um garoto aponta para dois homens e o outro rapaz, é ali. O túmulo de Hatem Sesi, a primeira pessoa a morrer na intifada. Aí é que ele deu o primeiro comando para a gente. Slogans políticos foram escritos no túmulo com o sangue dele e cobertos por uma camada de esmalte. Bem interessante essa análise, né? Ele se remete, o quadrinho, a qual movimento ocorrido em 87 no Oriente Médio. Aqui, pessoal, a gente precisa lembrar dos conflitos que ocorrem entre os palestinos, que querem fazer o reconhecimento do seu Estado e brigam contra os israelenses. Nesse contexto de uma guerra árabe-israelense ou palestina-israelense, nós tivemos diversos conflitos, entre eles as intifadas. Em 1948, nós temos o que chama-se de Guerra de Independência, 48-49. Eu vou botar assim, independência. Ou o primeiro conflito árabe-israelense. Depois, em 1956, nós temos aqui a Guerra do Canal de Suez. Deixa eu botar aqui o Canal de Suez, que envolve o Egito, os países de maioria árabe ou de forma-se a liga para o reconhecimento da Palestina e tudo mais, tudo dentro de um contexto desse conflito entre esses povos. Em 1967, nós temos a Guerra dos 6 Dias. Nesse momento, nós temos uma ampliação gigante de toda a estrutura do Estado israelense sobre o que deveria ser o Estado palestino, sobre o mundo árabe islâmico. Então, ampliação, dominação das colinas de Golã e por aí vai. Em 1973, nós temos a Guerra do Yom Kippur. Foi uma tentativa dos países árabes de recuperar parte do território perdido na Guerra de 1967, dos 6 Dias. E aí você tem algumas negociações de lá para cá, e em 87 nós temos uns conflitos que eu não vou chamar de conflito menor, mas ele não tem uma proporção de uma guerra, mas são conflitos armados, que são os levantes. Ao todo nós temos aproximadamente 3 levantes, chamados de intifada. O primeiro em 87, que foi contra justamente a expansão dos israelenses sobre territórios palestinos, de uma forma, entre aspas, pacífica, entre aspas. Não é necessariamente uma guerra, mas é um levante. E intifada quer dizer levante. Essa aqui foi a intifada das pedras ou das facas. Nós tivemos uma em 2000, quando o então ministro israelense Ariel Sharon disse que estava passeando pelas mesquitas de Ariel Sharon, e mesquita é o nome do templo religioso islâmico. Ao fazer isso, ele insulta o povo islâmico. E aí, em sua maioria, os palestinos são islâmicos e eles atuam em um levante. E por conta também de conflitos mais acirrados, em 2015 nós tivemos a terceira intifada, que ocorre no governo do Benjamin Netanyahu, o então primeiro-ministro, que também era muito, como é que eu posso dizer, arisco na tratativa com os palestinos. Então, a imagem que está pedindo o evento da intifada das facas ou intifada das pedras, ela não retrata a Guerra dos 6 Dias,
muito embora configura assim parte da conquista de território do Egito, território das colinas de Golã ao norte, que é ali na Síria. A Guerra do Yom Kippur pela anexação de territórios sírios. Os sírios atacaram para recuperar, que é essa daqui, ó, 73, mas não é o caso. O que é interessante é que as afirmativazinhas, elas estão verdadeiras, mas não condiz com a imagem. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que está falso é porque não condiz com a imagem. E o que o rapaz está falando da intifada de 87. A terceira intifada a gente viu é de 2015, e essa foi a primeira, essa do caso aqui, marcando a retomada do território da Cisjordânia, também um levante contra essa acidez nas negociações que o Netanyahu, o então primeiro-ministro da época de 2015, tinha em relação aos palestinos. Conflito Israel-Líbano com a intenção de desarmar o grupo do Hezbollah, um grupo que é partido político de origem xiita, tem uma conotação então religiosa, esse partido. Ele é financiado pelo Irã, que é um país de maioria xiita, e pela Síria. E também atua no Líbano. Na Palestina, ele atua de forma armada, é um braço armado, que está sempre ali tentando reivindicar as questões palestinas, árabes, com foco nas questões religiosas. E aí sobrou, então... não é o caso, tá? Essas intifadas não é o caso, que é grupo armado, já é outra regra aqui. Então sobrou a Guerra das Pedras. Por quê? Porque os levantes, a população pegava pedra, faca e tentava com que tivesse hostilizar os israelenses. Da população palestina contra a ocupação israelense, o território completinho, tranquilo, marca como verdadeira essas datas aí. Você anota ela organizada, que você ficou uma bagunça, mas você é mais organizado do que eu. E ao deixar isso organizado, você vai aos poucos vendo os aprofundamentos, colocando outras características, cada um desses momentos, o que é que teve de importante, o avanço, quem atacou primeiro, quem atacou depois, mas todos esses conflitos, basicamente, quem sai como vitorioso do ponto de vista político é o Estado de Israel. Desejo a todos bons estudos e até a próxima questão.